Não para, não para, não para, não para, não para, Lucimara. Não para, não para, não para, não para, não para, Lucimara. E aí, galera do bem, vamos continuar nosso programa então. Tô aqui do meu lado Ovelha, que vocês já viram na Jabuticabeira. Essa coisa maravilhosa aqui, tá todo mundo feliz, né? Sim, com Ovelha aqui, lindo. O Wesley... Boa. Quem pôs esse nome em você? É sobrenome descendente italiano, né? Aí ficou isso é meio estranho, mas acabou combinando Wesley Boa, né? Wesley Boa. A minha família toda é boa, tá? Pois é, viajou pela primeira vez de avião hoje, quase morreu de medo. Chegou aqui tremendo. Nossa, acredito nisso. Uma vez que eu fui, eu fiz xixi na calça, né? É perigoso mesmo. No avião? É. Primeira vez que eu fui, a aeromoça tomou conta de mim tranquilamente. Ah, eu tô com a Ângela Gomes aqui, essa empresária maravilhosa, né? Que tem a loja Amaria Design. Isso. Planejados e interior, né? Isso. É assim que se É isso mesmo. pronuncia? Planejados e interiores. É móveis sob medida, né? E decoração. E essa Poltronas, decoração, esses móveis tapetes. lindos que a gente está usando é dela. Isso Tudo mesmo. criação dela. E o nosso convidado hoje, a nossa pauta hoje, é o professor Maurício Eloy. A gente fala professor Maurício, espera um senhor entrando, né? Aí quando vê, né? Isso mesmo. Tudo bem, professor? Tudo, e você? Tudo ótimo. Tudo bem. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre xamanismo, viu? Ah. E a participação também dos nossos amigos ali, que é o Luan Vitor, né? E o Vinícius, o violão, é isso? Tá? Sejam bem-vindos, tá? E participem à vontade aqui com o professor. Professor, Oi. O que é o xamanismo? O xamanismo é difícil a gente colocar uma definição, né? O próprio Darcy Ribeiro, que foi um grande antropólogo brasileiro, ele fala pra gente, ele deixou escrito que seria um erro definir o xamanismo. Mas a gente pode entender o xamanismo. A gente pode colocar assim que um xamã, sendo homem ou mulher, através de alguma substância ou não, ele tem a capacidade de dialogar com mundos não humanos, com mundos sobrenaturais, com outras realidades a não ser essa que a gente vive. Então, isso seria uma definição ou um entendimento melhor da palavra, o que seria um xamã ou um xamanismo. A palavra xamanismo é um termo antropológico, os antropólogos que vão inventar essa palavra para poder ter o meio de se estudar esse fenômeno ou essa cultura que está no mundo inteiro. O que chamou a sua atenção no xamanismo? O que chamou a minha atenção foi que eu tive várias experiências desde criança e que não entendia o que era aquilo. Então, por exemplo, eu sempre tive visões. Que tipo de visões? Eu já tive premonição, tudo, né? Por exemplo, eu sabia que ia nascer o meu irmão e minha irmã 10 anos antes deles nascerem. E eu, quando eu vejo... E como foi esse pressentimento? A gente quer os detalhes. São vários, assim. Por exemplo, eu começo a pintar aos 5 anos de idade. A pintar, porque eu sou artista plástico. Eu tenho habilidade com marcenaria. Isso falando do plano mais da questão de fazer, né? Mas, por exemplo, eu previ, e logicamente é a primeira vez que estou falando em público isso, porque eu acho que é uma coisa muito delicada, o tsunami no Japão. Eu tive uma premonição um dia antes e eu olhando para a janela de onde eu morava, eu vi aquela onda. Eu falei, gente, aí eu caí num choro que eu não sabia o que era. 2 dias depois acontece a tragédia. Isso tem a ver porque o xamã, não dá para a gente definir que ele seja apenas o curandeiro. Ele é um agente cultural, ele tem essa habilidade de ver as coisas, logicamente... E ligado diretamente com a espiritualidade, né? Sim, porque a gente pode falar que essa espécime chamada Homo sapiens, que é a única que sobreviveu diante de tantas outras espécies, nós somos, por excelência, como eu vou falar, uma espécie espiritualizada. Isso. Desde o princípio. Isso. Desde lá de trás, porque existem alguns antropólogos que falam que quando a gente começa a pintar, e a mesmo a emitir sons, só para vocês terem uma ideia, existe uma flautinha do tamanho da nossa palma da mão que tem 35 mil anos de idade. Essa espécie aqui já usava a música para se comunicar com realidades não humanas. Ou com o mundo dos espíritos. A gente só não pode confundir com o espírito como os espíritas entendem. O espírito para o xamã pode ser tudo, pode ser uma rocha, pode ser um som, pode ser uma mensagem, pode ser uma galáxia. Então, o mundo dos espíritos para o xamã ele é mais amplo.
Não tem nada a ver com o espiritismo, vai? Não. É isso, não né? tem nada a ver com o espiritismo. Com desencarnado, essas coisas. Eles têm acesso ao mundo dos desencarnados também. O xamã tem acesso à ufologia? Olha, é que assim, eu enquanto pesquisador de ufologia, eu tento entender a ufologia porque ela é um fenômeno invisível através do próprio xamanismo, que também é invisível. Então, por exemplo, eu tento, através dos meus conhecimentos de xamanismo, entender esse fenômeno que é o xamanismo, mas eles não têm uma ligação direta. O que a gente pode falar? Alguns antropólogos, não tendo nenhuma relação com a ufologia, no uso da ayahuasca, viram alienígenas. E eles relatam, depois dessa experiência, olha, eu vi um ser com a cabeça de pera, com os olhos grandes e sem a parte branca dos olhos, totalmente preto, e a boquinha era apenas um risco. E eles não têm uma relação nenhuma com a ufologia. Então, eu acredito assim, que no passado remoto, no uso dessas substâncias, talvez o primeiro contato que a gente teve com esses seres foi através dessas substâncias. E a gente teve esse contato nessa experiência do transe, não fisicamente, através do transe. Porque se a gente for fazer um levantamento, Lucimara, nas pinturas, tanto do Neolítico, você vai ver muitas pinturas de seres que lembram alienígenas, ou supostos alienígenas. Entendi. E é fácil ser xamã? Qualquer pessoa pode ser xamã? Qual é o procedimento ou o processo para isso? Nossa, essa pergunta é muito importante. Não é fácil ser xamã. Vou dar um exemplo. Nem todas as pessoas podem ser xamãs, nem todas as pessoas. Quais as que não podem? Por quê? Porque o xamã, se a gente for na raiz do xamanismo, ele é eleito de 5 maneiras. Através de uma decisão pessoal, que não é fácil, a gente pode entrar em detalhes se der tempo. Através do clã, em algumas civilizações ou alguns povos ainda existem clãs. Através do chamado dos espíritos, ou eleito pelo sangue, como acontece em algumas culturas africanas. Sem ser eleito pelos clãs, tem um outro modo da gente saber se é xamã ou não? Então, na realidade é assim. Precisa ter algum tipo de visão ou de pressentimento, né? No geral, se a gente for pensar nessas possibilidades, saindo dessas possibilidades, a gente entrando no campo da vida moderna, a gente pode citar algumas pessoas que podem ser xamã. Jim Morrison pode ser um xamã, tanto que ele vai para o México e faz uma iniciação, mas ele já tinha referências de várias habilidades ou vários fenômenos com ele. Mas assim, é muito difícil a gente determinar na vida moderna quem é que não é xamã. Eu só pergunto a você, qualquer pessoa pode ser sensitivo, mas ela tem que praticar. É verdade ou é mentira? Olha, sua questão é interessante. De repente, a gente muda o termo sensitivo. Todos nós que estamos aqui gravando, nós temos heranças do xamanismo, todos. Entende? Então assim, se a gente pode falar que cada um de nós tem um pouco de xamanismo, sim. Você tem várias habilidades, você citou várias aqui. Sim. Então, assim, essa herança, porque assim, o nosso DNA, ele é uma linguagem, né? Hoje, os russos vêm determinando que o xamanismo é uma linguagem. Então, esse DNA, ele pode ser um receptor e um transmissor de informações. Então, o ovelha, mesmo sendo músico, ele pode trazer outras habilidades através dessa herança do DNA. E que está lá atrás. Sabe, assim, na estrutura do xamanismo, porque a nossa civilização Homo sapiens, ela que vai, na realidade, desenvolver essa habilidade ou essa cultura. Eu chamo também de linguagem, o próprio xamanismo. Então, com certeza, né, como se fala, a gente fala o dom, né? É o dom. Esse dom que as pessoas trazem, ela vem dessa herança do xamanismo. Porque a nossa história lá do passado, ela não está morta, ela está dentro da gente. Quando a gente se apresenta como humanidade mesmo, porque antes disso a gente não era humanidade. Quando a gente desenvolve a pintura, o desenho nessas cavernas e quando a gente começa a praticar a música. Eu nunca pintei na vida, fui fazer um leão. Diz que isso hoje, a própria ciência fala, nós se tornamos humanos a partir daí. Por que eu falo isso? Um conjunto de abelhas, ou
qualquer tipo de abelha, pode ter uma cultura, elas delegam funções. É verdade. Entende? Então, existe cultura dentro do mundo animal. Agora, desenvolver essas habilidades que a gente chama de significados, por enquanto, a ciência está falando que só nós conseguimos. E isso faz a diferença entre nós e eles. Então, a gente se torna humano a partir daí. Graças ao meu entender, somando a vários conjuntos, o xamanismo tem uma importância muito grande sobre isso. A abelha faz o mel e a gente rouba, é por aí mesmo. Professor, você acha que no Brasil a ufologia está ganhando um destaque maior? Adoro. Olha, em termos de casuística, o Brasil sempre esteve na frente ou emparelhamento com os Estados Unidos. Em termos de pesquisa, nós temos muitos bons pesquisadores, mas eu percebo que deu uma queda muito grande nessas últimas décadas, principalmente nessa última. E a gente perdeu um pouco, né, essa relação com a casuística, acredito eu, porque nós hoje temos um aparelhinho, que é mais um aparelho tecnológico fotográfico, que é o celular, que talvez fez com que a gente perdesse um pouco esse contato de avistamento, porque há uma diminuição, né? A tecnologia levou todo o sentimento que tinha no ser humano, incluindo o planeta todo, né, bicho? Porque se a gente for pegar hoje, Ovelha, as casuísticas, elas estão mais afastadas das grandes cidades. Por exemplo, Lucimara, se a gente pega, existia um monte de relatos na zona leste de São Paulo, Vila Ré, enfim, de pessoas que eram abduzidas. E hoje, se a gente for fazer um levantamento, parece que esse fenômeno, ele silenciou de uma certa maneira. Ou seja, não tem mais abduções como antigamente, é isso? Eu acredito, pelas pesquisas que eu venho fazendo, que a abdução está no seu final. E por quê? Porque eles conseguiram o que eles queriam. Então, eu vou dar um parecer de um grande pesquisador, que é o David Jacobs, quando eles conseguem desenvolver o que eles chamam de híbridos, que não são os híbridos. Isso no estudo desse historiador, que é Quais são os híbridos? Aí que tá, pode ter algum híbrido aqui, a gente não sabe. É verdade. O híbrido... É tudo mistério, Ele né? pode ser alegre, ele pode ser triste. Mistério, Porque o híbrido é diferente do híbrido. Diga, olha, é tal dia, eles não estão vindo por causa disso. Sempre que você pergunta para qualquer ufólogo, que eu falo com vários e vários, por que eles não estão aqui, eles respondem assim, é porque o mundo não está preparado. Não acredito nisso. E acabou o assunto. O mundo está preparado para tudo, Lucimara. A gente não veio da caverna, a gente não veio de um mundo hostil. Né? Se a gente dá um exemplo, por exemplo, do morador de rua, ele não se adapta, por mais que é uma tragédia, ele se adapta. Nós estamos preparados. O que a gente fica é com receio do que vai acontecer, só que a gente não consegue saber. O que seria o pós-contato? Nós sabemos. Mas, por exemplo, se a gente sai daqui, nós somos brasileiros, e a gente é colocado na Austrália, e começa a morar na Austrália, a gente não vai adquirir os hábitos dos australianos? Então, nós estamos preparados, sim. Eu penso que essa é uma fala despretensiosa, sabe assim? Estamos preparados para tudo, para vencer ou para morrer. A gente está preparado para a vida e para a morte o tempo inteiro. Não, para a morte também não é assim, né? Eu nem acho que não. Não é muito não assim, concordo não com estamos você. preparados. Da morte ainda não. Acho que estamos, sim. É que a gente fica com medo da morte. A gente é pego Mas, de na verdade, supetão, é só bicho. uma A gente é passagem. pego de repente. Pô, uma vez eu tava tendo racha, eu era criança, eu tinha aqui 28 anos aqui em São Paulo. Comprei um carro vermelho, ganhei de fibra, bonita, gravadora. Fui tirar a racha. Quando eu vi, eu tava no Einstein lá, todo quebrado. E aí eu falei, pô, não vou mais fazer. Nunca mais aconteceu, porque eu sou consciente do que eu estava fazendo. Eu estava fazendo uma coisa errada, entendeu? Foi logo quando eu gravei uma musiquinha do Jânio Quadros. Chegou a hora da honestidade, do trabalho, da saúde. Aí que eu fiz, peguei o dinheiro e comprei um carro. Aí bati o carro, me lasquei, caí na ponta embaixo. Nunca mais acontece. Quase que eu ia sendo abduzido pelos espíritos da minha própria maldade. Porque o cara que tira racha é um puta do babaca, né? Não para, não para, não para, não para, não para, Lucimara. Não para, não para, não para, não para, não para, Lucimara.